Salve, salve, galera! Chega mais, vem comigo. Começando pra vocês, mais um programa História de Boleiro, tá? Antes de eu passar a bola pro meu amigo Bahia, vou te dar aquele recadinho de sempre. Vai lá, se inscreve no nosso canal, procura o História de Boleiro nas mídias sociais. Dá uma força pra nós aí, ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Bom, é o seguinte, vou tocar a bola agora pro meu amigo Bahia. Ele vai apresentar o nosso convidado de hoje. O programa hoje também tá espetacular. Bahia, com você, irmão. Rapaziada, hoje o programa tá internacional, hein? Hoje o nível foi lá em cima. Nós estamos com o homem aqui. O homem é o rei da Rússia. Depois do Putin, é ele. Nós estamos aqui com o meu parceiro, Cirilo. Antes Cirilo, fosse. prazer, bom ter você aqui. Tô com essa ideia aqui, essa resenha, contar umas histórias aí. Beleza? Vamos lá, boa noite. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. E depois do PUC sou eu, é ruim, hein? Imagina. Não, mas é uma história bacana, né? No futsal russo, 20 anos morando na Rússia, a gente tem bastante histórias aí boas, histórias tristes. A gente conheceu bastante pessoas lá, muitos brasileiros que foram para lá e fizeram sucesso. Não só brasileiros, outros também de outras nacionalidades. Enfim, vamos lá bater essa bola aí, falar um pouquinho do futsal russo e futsal mundial também. Então vou começar antes, né? Você aqui como jogador. Você começou aonde aqui no Brasil? Olha, a minha história é longa. Eu fui criado na Zona Norte, na periferia da Zona Norte, Vila Nova Cachoeirinha. E a minha história como atleta, ela tem um lado meio curioso, né? Eu estou passando, acho que é a primeira vez que eu falo isso num programa de televisão, né? Que eu tinha, né, uma bronquite asmática. Minha mãe foi ao médico, né? E o médico, poxa, bota ele num clube pra fazer natação, porque a natação faz muito bem pro peito e vai ajudar essa asma dele aí, essa bronquite que ele tem. Aí minha mãe vai no Nacional Atlético Clube, na Barra Funda, compra um título lá, né? Fica sócia do clube. E aí eu começo a fazer natação. Faço natação, acaba a natação, corro pra quadra jogar futsal. Natação, corro pra quadra jogar futsal. E aí, num desses jogos aí, né, um treinador me chamou, olhou, falou, poxa, vem aqui fazer um teste no federado. Falei, o que é federado, cara? O que era? Era o Egson, né? O Egson era o treinador, né, das categorias da escolinha, isso, da escolinha. E aí o treinador do federado era o Pedrão, não sei se você lembra. Pega os dois, né? Um de óculos, Isso, de óculos, isso. Eu lembro que eles chegaram a treinar time de campo. Tal, isso, Serra exatamente. Morena, esses lugares aí, eu lembro dos dois. Quem que o Bahia não conhece, velho? O Bahia conhece todo mundo. Não, o que eu lembro do Nacional nessa época era o Edson, o Pedrinho, o Isso, Salomão. Salomão. Mas o Salomão já era da categoria adulta, né? Então, ele já era do principal. E aí eu fui fazer esse teste no federado, passei, e aí pra mim foi uma novidade, né? Ali mudou toda a minha carreira. Minha história como atleta começou ali, né? Porque ali eu já comecei a conhecer outras pessoas. E ali já conheço o Buzina, que depois eu vou pro Palmeiras, né? E ali o Buzina me faz o convite para também ganhar uma bolsa de estudo no Colégio Bilac. No Bilac, né? Um colégio que eu não tinha a mínima condições de pagar, né? E o clube me ajudava também nesse transporte, né? E aí vou pro Bilac, depois do Bilac um pulo pro Palmeiras, né? Palmeiras GM, pronto. Então aí começou a minha carreira como atleta aí profissional, entendeu? E o Buzina, tem alguma história com o Buzina? Buzina é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, né? Enorme, porque num momento muito difícil da minha vida, né? Eu vou pro Bilac em 94, em 96 minha mãe acaba falecendo, né? Minha mãe acaba falecendo com 16 anos de idade. E minha mãe, pra mim, né, como meu pai, ela pagou esse título pra mim no Nacional, enfim. E a gente sem ter nenhum tipo de condições ali, ela fez tudo e ela acompanhava muito minha vida como atleta, né? E aí minha mãe acaba falecendo, depois de 3 semanas o Buzina vem com uma notícia, olha, tem uma viagem pra Londres. E eu nunca tinha saído do Brasil, né? Uhum. Você imagina, eu não tinha nem passaporte. Então, né, foi ali uma... Mas pelo Bilac? Pelo Bilac, né? Tinha um torneio de Street Fighter, Street que jogavam na rua, né? Isso, Street Soccer, ó. E aí a gente foi, né? Eu fui com o Bilac, minha primeira vez, minha viagem para Londres, não esqueço, em 96. E o Buzina, ele me apoiou bastante, né? Nessa, né? Quando minha mãe acabou falecendo, né? Ele me deu todo um suporte ali, né? Então é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, me ajudou bastante na minha carreira, né? E depois quando
vou pro futsal russo. Quando eu vinha pro Brasil de férias, eu sempre tentava passar no Colégio Bilac, né? Então o Buzina é um cara que eu tenho uma gratidão enorme por ele aí, por tudo que ele fez por mim. Regina Mundi, né? Ele foi para outro Na época ali ele já trabalhava, né, no Regina Mundi e no Bilac, né? Então ele era professor de educação física no Bilac, mas não era o treinador, né, do time. O treinador do time era o Sampa. O Sampa, depois chegou o Batata, né? Então trabalhei com o Batata também, né? Então um cara que voltei a encontrar na Rússia, né? Fizemos um pagode na Rússia, né? Ele foi lá com a seleção sub-7, seleção brasileira sub-7. Então é um cara também que eu tenho uma gratidão enorme aí. Sub-7 não, do Fut-7. Fut-7, sub-7 não, Fut-7, né? Então nos encontramos lá e depois eu volto pro Brasil também. E ele me chamou para ir dar uma palestra para as crianças lá no Pinheiros, no clube onde ele é diretor. Né, fui lá conversar com as crianças. Também é um treinador aí que me ajudou também na minha formação aí como atleta profissional. Lá tá o Celcinho, tá o Adriano lá, né? No Pinheiros, lá, né? Isso. Então eles estão tentando aí. Até eu encontrei o Miral também. Miral era diretor, não sei se tá lá, ele coordenava. Ele trabalha lá, ele trabalha lá. Não sei qual que é a função dele hoje, mas ele continua lá no clube, entendeu? Então também é uma outra pessoa aí que me ajudou bastante aí na minha carreira como atleta aí. Na minha formação. E o Buzina era engraçado, né? Eu falei isso porque o Buzina era engraçado, né, cara? O Buzina era quando ele cruzava aquela perninha dele e falava: porra, Cirilo, um jogador do seu calibre, E o Buzina, né, sempre bem arrumado, né, cara? Não repetia tênis. Não repetia tênis. Cada naquela época tênis. eu olhava, né, moleque novo, sem cara, dinheiro pra comprar nada. Cara. Eu olhava pra ele, cara, esse velho, ele é demais, ele é estiloso, coroa estiloso. Ele era engraçado. Não repetia aquela tênis. maletinha dele todo. Puta, é muito engraçado. Não repetia tênis, né? Tava sempre com a roupinha bacana, os agasalhos legais da época. Então a gente sempre espelhava nele também nesse lado aí, nesse estilo do coroa. Cirilo, no Brasil foi só GM e Palmeiras? No Brasil, profissional, Palmeiras, né? Mas eu era infanto, mas já tava ali jogando no profissional, no adulto, né? Sim. Ficava no banco. Inclusive o treinador era o Batata, se eu não me engano. E depois eu vou para a GM e ali, né, a GM eu chego ali que é uma escola, né? Foi uma escola para mim porque trabalhei com grandes treinadores, né? Reinaldo Simões aí, que era o supervisor da época, o PC, né? Trabalhei com o Vander Iacovino, né? E enfim, Paulo Japonês, né? Almir. Então só joguei com jogadores bons ali. Mimica, né? Claro que eu era novo ainda, ficava mais no banco do que jogava propriamente. Mas é escola, né, cara? É escola, foi uma puta escola pra mim. E aí tem um projeto depois da GM Ubra, né? A GM acaba, quase 90% do time da GM vai pro sul, pra Canoas, e o PC me leva junto. Tá? Então aí eu jogo na Ubra por 2 anos. Tá? E ali a gente ganha o Gauchão, ganha a Liga Nacional, minha primeira Liga Nacional, né? Que eu ganho, né? Que a gente vence. E depois eu saio da GM, da Ubra, e vou jogar no Joinville. Fico no Jack 6 meses e aí me transfiro pro futsal russo. Aí então, lá joguei 20 anos. times aqui, só em 3 times no futsal brasileiro, né? Você tava no acidente do Mimica? No acidente do Almir eu tava, cara. Tava. Nós ganhamos ali, eu acho que o Gauchão, né? Eu lembro até carro, hoje. Né? Que tava fora da janela, foi isso mesmo? Isso, mais ou menos, né? Eu tava dentro do carro. Acabou, acho que o Gauchão, ganhamos ali, ficamos ali na resenha, lá num dos restaurantes dentro da Ubra. E ali, né, todas as esposas, os jogadores, tomando aquela gelada, conversando. E as mulheres, né, poxa, tá tarde já, vamos voltar para casa. Ele, não, vamos ficar um pouco mais, tá cedo ainda. Né, parecia alguma coisa chamando para ir embora, né. E aí nós ficamos, as mulheres foram embora para casa, nós ficamos ali na resenha. E aí a gente, né, sai, vamos embora para casa, né, eu, Almir, Saad e Serjão. O Serjão estava dirigindo, também tinha bebido, nós 4 tínhamos bebido, né. O Serjão dirigindo, Almir no banco passageiro, Saad no meu lado esquerdo e eu atrás do Almir. E o carro andando numa rua escura, né, não estava tão rápido, acho que ele está 60 por hora, não estava tão rápido. Né, o Serjão não viu, né, tá tudo escuro, não viu um caminhão que estava parado e o Almir estava com a mão para fora, né, e aí ele bate no caminhão, volta para a rua de novo, falei, bateu, para. E aí
paramos o carro não tinha nenhum amassado. O que aconteceu? O quê? O retrovisor do carro bateu no caminhão e o retrovisor ele bate, vai para trás do banco, volta para a cabeça do Almir. Entendeu? Então depois que o Almir acaba operando, tinha muitos resíduos ali do retrovisor do carro, entendeu? Caraca. Mas foi um dia bem trágico, né? Uma história bem triste aí. A gente desce do carro, vê aquela cena, né? Ele desmaiado, sangrando bastante. O Almir, né? Foi um desespero enorme. Tem muita gente de hoje assim, não conheceu o Almir. O Almir é um absurdo, cara. O cara fora da média, né? O meu PC falava que dificilmente viu um jogador igual ele, que aquelas mudanças de direção, Sim. aquelas coisas dele. E depois disso, cara, ele nunca mais. Não voltou mais. Não voltou mais daquele nível. É que né, ele cara? perdeu, né? É. Um pouquinho aí Mas da era acima coordenação da média. dele, né? Então, acima da média. E o Almir eu peguei ele no auge, né? Na GM, cara. Tinha o Júlio César, um alemão. Cara de rato. Cara de rato mas- muito mas- bem. mas O vamos Almir contar- colocava vamos o contar essa história cara daqui de a rato pouquinho. no banco. Mas vamos só dar uma paradinha aqui. A gente já volta já, porque é muita história. Vocês já viram aí, né? Daqui a pouco a gente volta. Fala, rapaziada, voltamos aqui agora. Eu tava falando da GM, né, da escola. Falamos do Mimica, do acidente. Aí você falou do Júlio, né, cara? O cara de rato. Cara de rato, espetáculo, né, cara? Puta Pouco jogador. habilidoso. Nossa, né? Eu peguei ele aí na GM, né? Ele já tava, né, no auge da carreira dele, e disputando posição com o Almir, com o Mimica. Ai. Eram os dois alas direitos, imagina. Brincadeira, né? E esse também é outro cara que tem uma puta gratidão por ele, né? Tudo que ele fez pra mim no meu início, ele juvenil, eu pegava carona com ele para me deixar no metrô ali, ou no metrô não, na estação de trem em Santo André, ia com ele quase todos os dias. É que ele via palestra, né? Ele vinha pra leste e me deixava ali em Santo André, isso. E aí com Corsinha, não esqueço, Corsinha vermelho, todo equipado. E aí depois eu encontro o alemão na Rússia, né, cara? Na Rússia. Ele é muito bonzinho, né, o alemão, né, cara? Muito bonzinho, cara. Bom jogador, boa pessoa. Sim, Moramos no sim. mesmo condomínio em Moscou, no mesmo condomínio. E o alemão é um cara que fez história no futsal russo. Jogou poucos anos lá, mas ele ganhou um título, né, cara, no campeonato russo. E todos os jogadores ali russos, né, sempre falam muito bem dele ali, pela característica dele, né, Não, driblador. Não, além de ser bom, é como pessoa, né? Que não tem Como como gostar do pessoa. alemão, né, cara? Sim. E olha que ele foi pra Rússia já tinha, sei lá, seus 37 anos, 38, eu acredito. Já foi numa idade, né, que não é difícil um atleta ir com essa idade pro futsal russo, né? Ele sempre vai mais novo. Então ele foi numa idade mais avançada e jogou muito. Ele, Carlinhos, esquerdinha. Beck. Esse Carlos Barbosa. E esquerdinha, né? Que jogou no Barcelona. Cirilo, e a adaptação lá, como é que foi? Clima, outra cultura, a chegada lá foi... Adaptação no futsal russo ou em qualquer futsal aí, a gente trabalha com os meninos aí em outro país. Eu vou pra lá também com 23 anos, sem filho, só eu e minha esposa. Né? Então a gente que, né, é criado num sistema, num bairro mais humilde, né? A gente vai para um outro lugar, né? Na minha cabeça era essa, né? Poxa, lá morava sozinho, né? Num apartamento sozinho, junto com a minha esposa. Né, tinha condições, motorista buscava para ir treinar, levava, voltava, né, alimentação. Então, poxa, para mim a adaptação nesse caso, eu achei muito fácil, né, pô, coisas, luxos que eu não tinha aqui no Brasil, Sim. eu tinha lá. Ah, tá, questão da língua. Eram 3 brasileiros no time, só tinha um intérprete, o seu Vladimir, falecido seu Vladimir, que bebia também uma vodka, como bebia seu Vladimir, né, e como os russos bebem, mas... Né, a parte cultural deles, né? E o seu Vladimir, ele não tinha, né? Não dava esse suporte pra gente fora da quadra. Aí eu chego lá, olho, analiso, vejo, poxa, não dá pra ficar dessa maneira, a gente tem que aprender a língua. E aí a minha esposa, depois de 3 meses, ela vai pra uma faculdade aprender a língua, né? E eu vou fazer uma aula particular, ela também me auxiliava bastante. Né? Minha esposa, ela acaba se formando no teu primeiro ano, né? Quando você chega no Brasil, na Rússia, você tem que fazer um preparatório só de russo, para depois você entrar numa faculdade. E ela fez esse preparatório, estudava quase 7 horas por dia.
né? Então isso me ajudou bastante, a língua. Então isso eu falo para os meninos, a adaptação ela vai te ajudar muito a língua, né? Hoje Você se seria. comunicar, quando alguém te xinga, isso me deixava louco, né? Nos jogos, o treinador falava, gritava, traduz. Você via que o cara não estava traduzindo o pé da letra. É. Então, né? Quando O cara eu falo lá te adaptação, xingando, né? acho que o primeiro passo é você tentar aprender a língua, né, cara? Tentar aprender a língua. E eu também analisei, eu sou um cara que olho bastante, né, o ambiente onde eu chego. E olhava a maneira do russo, me enturmava bastante também com eles. Essa é a diferença, né, cara? Isso é fundamental. Não é você chegar lá e viver o Brasil. Sim. É você viver a É Rússia. isso que eu ia falar. Entendeu? É você sair com os caras, ir pra uma sauna, Porque tem cara trocar que vai uma lá só quer ideia. ficar com os brasileiros, aí não adianta. Conversar, porque o russo ou qualquer outro, né? Quando você sai, outro brasileiro que sai para qualquer outro país, eles querem entender, eles querem ficar perto da gente, eles querem ouvir como que é o Brasil, né? Porque para eles é uma novidade. Então quando chega o brasileiro lá e fica no teu canto, né? Para eles acaba sendo até uma ofensa e eles não vão falar, olha, vem aqui, Eles fica gostam do desse meu interesse lado. por eles Você também. não quer, você não quer. Pronto, então a adaptação ela também, né, me ajudou bastante. Foi bem rápida por causa disso, né? Eu entendi o esquema do negócio, como que funcionava, né? Então a minha adaptação Eles aí passam não... a te respeitar mais, né, cara? Porque mostra seu Bastante. interesse pela pela cultura, é. eles olham com você de outra maneira, né? E lá você jogou em quais times? Lá eu joguei em poucos times, cara. Joguei só em 3 times, né? Então, antes de chegar na Rússia, eu jogo aqui pela Seleção Brasileira de Novos, né? Jogo a final do Mundialito contra a Seleção da Rússia, né? Brasil contra a Seleção da Rússia. Passam 2 anos, o treinador da Rússia, da época, ele vai para um time que chama Spartak, de Moscou, né? Ele convida o treinador brasileiro, que é o Danilo Martins, O baixinho lá, o baixinho, o gaúcho, convida ele. Poxa, tem o Foi meu Cirilo, treinador. número 11, que jogou contra a gente 2 anos atrás. Foi Cadê meu esse treinador jogador? na AGE. E era uma época também que não tinha agente, não tinha empresa, não tinha nada, né? E aí esse Danilo entra em contato comigo. Pô, tem uma proposta para você vir pro futsal russo. E aí, meu bruxo? Meu bruxo, é isso mesmo. E aí, Ele foi meu bruxo, até hoje treinador ele me escreve. Ele foi meu treinador uma na figura. AGE. E aí eu vou pra lá, aceito na hora, vou pra esse Spartak, jogo um ano, né? Chego no Spartak, encontro quem? Joan. Você não mexia no cabelo dele, não. né? Joan, ala esquerda, seleção brasileira, né? Cacau, Nossa. já tava também no final da carreira, né? E Alessio. Aí era craque, né? Ali era craque. Alessio, craque de bola, né? Jogador do Barcelona e fixo. O Barcelona, os caras falaram que ele entrava no campo pra assistir jogos, os caras levantavam e batiam a pau pra ele. Eu não cheguei a pegar, né? Eu não vi, cara. Eu só eu peguei não, o ele. pessoal fala, eu peguei o Alessio Alessio entrava- só eu na também Rússia. assisti, entrava no estádio, os caras viam ele levantar e batia a pau pra ele, cara, o Alessio. Um jogador inteligentíssimo, né, cara? Craque, né? Então me dei muito bem com ele. Chego no Spartak, depois de 2 meses a gente joga uma Supercopa contra o Dinamo. Uhum. Ganhamos do Dinamo, o Dinamo era favorito. Acaba a temporada, o Dinamo me faz uma proposta para eu ir para lá. E aí foi um time que eu fiquei 12 anos. O Dinamo de Moscou. Caramba, tempão, hein? 12 anos. O Aí Pelé eu- já tava lá ou não? O Pelé ele já tinha ido antes, né? Eu chego na Rússia em 2003. Mas ele foi direto pro Dinamo, o Pelé? Pelé foi direto pro Dinamo. Quem abriu as portas ali no Dinamo, né? Pelé, Joan e Messinho, falecido Messinho. Messinho, lá de Guaporé. Messinho, Pivô. né? Eu vou pra Rússia em 2003, em junho, né? Os dois eles foram em janeiro, 6 meses antes. O Dinamo era o time da polícia, o cara resolve fazer um time e aí chamam 3 brasileiros, que eram Messinho, o Pelé e Joan. Esse time vai lá e ganha. Aí o cara vai, adora, começa a investir pesado. E ali ele faz, né, um puta timaço. E aí depois de 1 ano do Spartak, vou pro Dinamo. O Pelé já estava no Dinamo. Aí fica eu, Pelé e Joan, os 3 brasileiros. Os 3 estrangeiros, né? E na Tava lá, seleção- são 3 estrangeiros só. Na seleção russa, você ganhou uma Copa, né? Que você falou. A seleção russa eu vou até um pouco atrás, só para você entender, para vocês entenderem como que funcionou, né? O Dinamo é o time da polícia. Então, eles faziam, né, uns documentos muito mais rápido do que o normal.
Né? Então, para você tirar um passaporte Que nem russo... os caras na Itália da Augusta lá, né? pra você tirar um passaporte russo, você tem que estar morando quase 10 anos no país, você fala uma língua fluente, você vai fazer muitas provas, né? E o Dínamo fez o nosso passaporte em coisas de um ano. Um ano. E a ideia, o que que era? Fazer o passaporte de nós, brasileiros, não para jogar na seleção, sim para não ocupar a vaga de estrangeiro e Sim, contratar abrir mais porta, brasileiros. Abrir mais umas portas. E abrir mais portas. E assim foi feito, né? E aí eu faço o passaporte junto com o Pelé. Eles contratam o Pula e mais um outro brasileiro que eu não lembro, se era o Kelso ou o Henrique. Nós já éramos 5 brasileiros. Naquela época, 5 brasileiros, mais os russos que eram de qualidade. Ah, eu Então, timaço. era um timaço, né? E depois, no próximo ano, o Pula chega, faz o passaporte do Pula. Ixi. Fica eu, Pelé e Pula com o passaporte russo. E aí depois, obviamente, né, a gente com o passaporte russo, né, já teria essa possibilidade de jogar pela seleção, mas não foi a seleção que nos deu o passaporte para jogar, Sim. né, na seleção, não, foi o time, né, para não ocupar vaga de estrangeiros, sim, né, jogar como russo e chamar mais brasileiros. Esse era o projeto do time. Caraca, espetáculo, hein? Sim. Aí o time ficou acima da média, né? Muito brasileiro. Muitos brasileiros. Nós chegamos lá numa época que tinha quase 7 brasileiros. E os caras lá, é muita força, né? Também. Depois que foi os brasileiros, acho que melhorou assim, essa qualidade técnica. Mas assiste os jogos da seleção, os caras é muito forte, né, cara? Sim. Forte fisicamente. Fisicamente é muito São forte. fortes fisicamente, né? E hoje, tecnicamente, também. Né? O futsal russo é uma potência, né? Mostrou aí no Mundial, Boa. na Os cara... Colômbia, né? Vice-campeão mundial. Então, é um futsal muito rápido também, de muita mudança de direção. Né? Então, os jogadores até pequenos lá, eles são fortes. Né? Então, você dribla um jogador, daqui a pouco ele já está em pé de novo para ser driblado de novo. Né? São obedientes taticamente. Né? Então, existe esse lado aí. Tava assistindo o jogo esse dia do Gabriel lá, só não lembro o nome do time, né? Gabriel Osman lá. Ah, Sim. o Fidosman. É. Sim, o Gabriel tá lá já há quase 5 anos. O Gabriel também é um cliente da empresa, trabalha comigo já faz quase 3 anos. Sim. Né? Então tá bem adaptado também no futsal russo. Tá bem O nome do time é assessorado, né? Torpedo Torpedo. da cidade de Nizhny Novgorod. Isso aí é um Tá, assunto vamos que nós ver vamos lá. falar lá na Vamos frente. dar uma paradinha aí. No próximo bloco você volta pra falar. O pessoal tá com sede aqui, nós vamos tomar só uma aqui que o Ciro trouxe 2 vodkas aqui pra nós. Daqui a pouco a gente Poxa volta. vida, você não falou, meu amigo. Olha, era isso mesmo. Mas você tem mesmo? Lógico que eu tenho, cara. Rapaziada, voltamos aqui. Tá falando aqui com o Cirilo, né, da Rússia. O Henrique lembrou do Gabriel, né? Gabriel tá lá, filho do Osman. Você conheceu o Osman aqui no Brasil? O pai dele? Conheci o Osman no aeroporto. A fera. Faz 3 meses aí, passado. Ah, tá. 3 meses atrás. Não conheceu jogando. Não, jogando não, mas eu ouvi falar, né? Não, aquele um foi puta pivô. um desperdício um dos maiores desperdícios do futsal foi Eu aquele ouvi cara. falar que jogava muito, né? Demais, cara, demais. Demais, acima da média É que mesmo. eu falo, tem a terra dele lá, o Itaim. Eu nunca vi lugar pra ter tanto jogador que nem aquele Itaim lá, cara. Você Tem muito começa a jogador falar, bom ali, pô, né? Goda, Marinho, o Nenê, Ah, tem um monte. Carlinhos Juvenil, o Garrinchinha Um monte. que tá lá, que eu vi. Cara, Tudo dali. Tudo dali, cara. Tudo do Itaim. Tudo Eu dali. conheci ele O Gabriel foi viajar pra Rússia e foi o Osman e junto com a esposa. A última vez agora que ele Foi a veio. última vez, É. É. Ele até brigou comigo. Você não tem filho, não? É Renata? É, porque ela não queria que ele viajasse. Não, né? ela briga com todo mundo. Ela briga com você, ela briga com todo Ela não mundo. queria É. que ele viajasse, né? Mas eu falei, poxa, aí não tem jeito, né? É o trabalho, né? A profissão dele, né? Tem que voltar, tem que Aquele voltar a lá são- trabalhar. São figuras aqueles Entendeu? dois. Mas assim, foi um papo bem bacana. Fiquei com eles quase 2 horas no aeroporto. Não conhecia a mãe nem o pai. Né? Só tinha ouvido falar do pai e vendo o Gabriel jogar, né? Falaram que era a mesma característica, né? E o Gabriel é um puta pivô, né? Então Ah, tem- ele é forte pra caramba, É. tem uma base tá muito forte. bem agora no futsal russo, né? O ano passado teve uma temporada que não jogou tanto, né? No time que ele estava. Agora esse ano aí foi pro Torpedo, é um time ali de menos expressão, é onde, né, tem uma maneira de jogar mais com pivô. E ali é o jogo dele, né? Sim. Então, o time joga toda hora 3-1, acho que hoje, um dos artilheiros do campeonato da Liga Russa.
Então é um menino aí que tá muito bem, começou muito bem o ano aí no Torpedo. Bacana. Falando um pouco da seleção, que a gente tinha. Sim. Seleção, você ganhou uma Copa, não é isso? Seleção russa, bati na trave só. Bateu na trave. Nós foram 2 Grand Prix, isso. Chegamos na final aqui contra o Brasil. Europeu, acho que foram 3 finais que eu joguei, perdi as 3. Copa do Mundo, né? O Mundial, perdemos a semifinal aqui em 2008, mas contra o Brasil, no Maracanãzinho, puta jogaço. Né? E depois na Tailândia não fizemos um bom Mundial. Aí 2018, isso, na Colômbia, fui convocado, mas né, devido a uma lesão fui cortado. Né? Então, posso dizer que fiquei devendo, hein? Nós ficamos devendo, né? Um título para a seleção da Rússia. Né? Esse título, infelizmente, não veio e fico muito, né? Acabei a minha carreira, terminei minha carreira aí com essa dívida aí com a Rússia, sem ter conseguido aí um título de expressão, né? Num país aí que abriu as portas, num país também que criticou muito, né? Nós, brasileiros, né? Porque o russo ele é bem patriota, perde com os russos, mas não contrata nenhum estrangeiro para jogar pela nossa seleção, né? Então existe isso também. Então, depois que, obviamente, que eu fiquei lá quase 20 anos da minha vida, né, eles olham pra gente de uma outra maneira. Mas no início não foi fácil, né? Então não consegui ganhar um título aí para fechar com chave de ouro essa minha passagem pela seleção. Outra coisa que você falou ali agora, eu fiquei pensando. Cara, qual a sensação você num Maracanãzinho lotado contra o Brasil, tocando em nacional, você do outro lado, cara? Nós jogamos antes contra o Brasil, foi a primeira vez na fase de classificação, lá em Brasília. Lembra que eram 2 sedes? Sim. Brasília e Rio de Janeiro. Sim. Nós jogamos, foi a primeira vez que eu joguei contra a seleção brasileira. Mas também ali eu já estava 4 anos morando na Rússia. 4 anos morando na Rússia. Então a sensação ela é totalmente diferente, né? Mas por outro lado também foi o país que abriu as portas para mim, que foi a Rússia. Né? Então devo muito a esse país. Né? Mas é uma sensação diferente, né? Você jogar aqui no Brasil, a torcida vaiando a gente, né? Não é fácil, mas você foi atleta, né, Bahia? Sabe como que é? Quando você tá ali, você veste a camisa, você esquece de tudo. Você esquece de Mas tudo. foi essa sensação, não falando nem no jogo, porque no jogo você não lembra. Agora falando assim naquela hora, paradinha. Naquela hora escutando o hino ali, você fala, ouve o "Caraca." hino brasileiro, o russo, né? Você se emociona, né? Mas quando a bola rola, né? Você tem que defender o seu. Vai defendendo o seu, sua esquece. camisa e. Né? E pra mim foi muito claro isso aí, viu? Né? Na época ali, quando começou isso, né? Muitos jornalistas, pessoas falando, né? Poxa, um traidor que jogou contra a pátria, né? Aqui no Brasil? A gente ouvia muito isso, né? Ainda mais lá ali no Mundial. Né? E no meu caso era eu e o Pula, os 2 brasileiros, pela seleção. Né? Então a gente ouviu bastante aí comentários aí, né? Mas eu já sabia que, né, que era o país que realmente que tinha aí. E eu tinha me identificado muito com a Rússia, né? É engraçado isso, né? 1 ano de Rússia eu já, poxa, cara, é o país onde eu quero ficar, né? Pelo que pareça. Então, levava isso aí, ouvia de um lado, saía do outro, não ligava para esse tipo de crítica não. E depois... Que é super normal, e eu entendo, né? E eu entendo. Não é, né? Tem gente que gosta de fazer uma média também, fazer uma gracinha, que às vezes não tem necessidade nenhuma, né? Porque sim, e se hoje, põe no lugar do outro, né? E hoje, né, você vê outros países aí, né? Todo mundo, né? Levando brasileiros, naturalizando o brasileiro. Aquele ano a seleção italiana era todinha brasileira. Seleção brasileira, exatamente. Todinho. Seleção brasileira e nós, Rússia, né? Sim. Que eram as 2 seleções que tinham brasileiros que jogavam em outra seleção. Você tinha um brasileiro, eles não, a seleção era toda a maioria, né? Exatamente. E hoje tem um monte de jogador espalhado pelo mundo aí, sim, naturalizado por várias seleções aí. Hoje a Geórgia, Azerbaijão, a Armênia, né? A Rússia agora ela parou. A última geração acho que foi essa aí mesmo, do Lima e Robinho. Né? Hoje tem o Nando com passaporte russo, mas não foi convocado. Esquerdinha que já parou de jogar. O Rômulo nunca foi não, né? O Rômulo jogou o Mundial na Colômbia, né? Vice-campeão mundial, o Rômulo. Né? Mas são jogadores hoje aí, né? Que você vê o Rômulo que está no Palma, na Espanha, muito bem.
né? O Nando, que também está muito bem no futsal russo, no Nariz Nikol, né? E também é um jogador que está quase 10 anos no futsal russo. Mas não foram convocados mais. Então, eu não sei aí agora se eles vão realmente só seguir com o russo. Né? Acho que a tendência lá, Deve ser pelo essa. que eu estou vendo, é essa. Né? Não está tão fácil mais fazer passaporte, né? Não existe mais os dinamos da vida. Enfim, então, acho que eles vão seguir aí, né? Só com os russos. Mas, por outro lado também, né? Na minha época aí, quando eles fizeram nosso passaporte, eles tinham uma dificuldade, né? De um jogador de frente, um pivô, um ala, né? Então era uma deficiência muito grande de futsal russo naquela época, né? E eu entendia mesmo que eles precisavam naturalizar brasileiros para chegar. Né, eles sugaram tudo que eles podiam, né? Isso. De vocês, né? Sim. E eles aprenderam bastante, né? É isso que eu tô falando, aprenderam né? muito. A seleção russa hoje, ela sem os brasileiros, ela se mantém. Sim. Né? Tem muitos jogadores ali bons, né? E você vê hoje o Xcala, que está em Portugal. Né? Acho que o ano passado foi um dos melhores jogadores da liga, ou no retrasado, enfim. Né? Agora tá o Nias, que foi pro El Poço. Então tá começando aí jogadores da Rússia sair para os melhores times da Europa. Né? Coisas que lá atrás não acontecia, né? pensava nisso, né? Então hoje já vem acontecendo. Então é um futsal aí que vem revelando cada vez mais jogadores e os times da Europa estão de olho. Sakalov também, que está jogando no esporte, né? Então já são 3 jogadores aí russos que estão jogando aí nos melhores times da Europa. Sim. Essa é a escola, né, cara? Assim, os brasileiros abriram portas e ensinaram muita gente aí afora, né, cara? Sim. Muita gente. O que iniciou o futsal levou os brasileiros e começaram a aprender aquela coisa e, como você falou, hoje em dia eles têm essa condição, né, de jogar só com russos. Antes Sim. não tinha. Hoje em dia eles têm essa condição. Isso eu posso afirmar, né, que é uma seleção muito forte. Mas antes não tinha, né? Mas eu vou torcer aí nesse Mundial, no próximo ano. Tomara que a Rússia participe. Né? Vou torcer para isso. Eu acredito que vai ser difícil, né? Com esse negócio da guerra? Né? A Rússia foi eliminada de todos os jogos, né? De todos os jogos aí oficiais aí pela FIFA. Né? O futebol, não só futebol, todos os esportes foi banido, né? Com essa situação aí, com esse conflito. E eu não sei agora, o ano que vem, se joga aí. Você já retoma, né? Esse Mundial aí, que vai ser lá perto também, né? Enfim, vamos aguardar. Bom, rapaziada, nós vamos fazer uma breve paradinha aí. E no próximo bloco, fica aí, hein? Aí a gente vai contar o que o Cirilo faz hoje no futsal aí, beleza? Rapaziada, voltamos aqui com o nosso amigo russo, Cirilo. Ô Cirilo, você encerrou sua carreira como atleta profissional e hoje você agencia, você tem uma empresa que você empresaria jogadores, é isso? É isso, encerro minha carreira como atleta depois que o Dinamo ele acaba, em 2017. Eu vou pro KPRF, que é o atual campeão russo. Jogo no KPRF 1 ano, com 37 anos para 38, mas ali eu já tinha, né, já estava desanimado com o treinamento, né, vi que o meu nível tinha caído, né, não jogava tanto, isso me deixava louco da vida. Né, de ficar no banco Quem é muito competitivo, né, e eu queria jogar, não que eu criasse um clima ruim no banco, pelo contrário, sempre apoiava os meninos, mas eu queria jogar. E aí, no final de 2018, eu falei, vou parar de jogar. Sentia né, que era hora maneira, de parar, né? Eu ia jogar em alguns lugares, lá na Sibéria, e o pessoal falava, não é mais o mesmo. Isso me doía demais, cara. E é normal. A idade chega pra todos, né? Então eu resolvi encerrar a carreira. Antes de encerrar a carreira, eu abri uma escolinha de futsal, né, que levava meu nome, Cirilo Futsal Academia. E a escolinha aí, nós trabalhamos quase 5 anos. Passaram ali quase 200 crianças na escolinha, porque era uma maneira também de eu retribuir tudo que a Rússia fez por mim. Abri uma escolinha lá em Moscou, abri uma segunda unidade, aí chega a pandemia. Chega a pandemia, né? Todo mundo em casa, né? A gente tinha que pagar aluguel do ginásio, sabe como que é? Foi bem difícil, só dinheiro saindo. Né? Mesmo assim, né? Mantive a academia aí por quase 5 anos. Volta a pandemia, acaba a pandemia, volta a vida normal, começa o conflito entre Rússia e Ucrânia.
né? E foi um golpe, né, Fatal. bem difícil, não consegui manter. Fui dar a academia, né, o nome da academia para os treinadores, mas ninguém quis assumir, porque era um trabalho que a gente, né, que eu gostava e era uma responsabilidade muito grande, né, e ninguém quis assumir. Eu tive que fechar a academia, mas quase 5 anos trabalhando com as crianças. Antes de fechar a academia, eu venho para o Brasil, ver a Copa Mundo Futsal, lá em Foz do Iguaçu, a primeira edição, né? E eu já tinha esse meu lado aí, né, de representante ou de repente aí de empresário, não sei se a palavra é essa, porque os jogadores que jogavam na Rússia na época, né, no Dinamo Presente sempre, né, devido à facilidade de falar a língua naquela época, ele sempre chegava em mim e falava: pô, Cirilo, e esse jogador? E esse jogador? E esse jogador? Como que é? Pode pegar, bom jogador, né? Além de ser bom jogador, é uma boa pessoa, não vai dar problema pra gente. Então eu levei muito, não levei, né? Mas Avaliou. muitos jogadores aí que não têm a mínima ideia, né? Se passava sempre por mim, né? Que eu tinha uma relação bem próxima com o presidente, né? E aí esse jogador chegava lá, cara, chegava. O clube russo é assim, a maioria, né? Hoje mudou um pouquinho. Ele te paga um alto salário e você se vira. Não quer saber aonde você vai estar morando, o que você vai estar comendo, Caraca. aonde você vai estudar, aonde você vai comer, que mercado é perto, que mercado é longe. E isso, a minha família, eu e minha esposa, a gente, né, dava aula pro pessoal lá, né? A gente ajudava bastante todo mundo, né? Porque chega um brasileiro que não sabe de nada, então a gente ajudava, arrumar escola para crianças, mercado, né? A gente já fazia isso lá atrás, né? Com todos os jogadores, né? E fazia porque a gente gostava também, Sim. né? E também, né, para ver o jogador bem, porque o jogador bem Vai render. vai estar rendendo títulos É. e bichos, prêmios, dinheiro, né? Então, né, só ganha dinheiro realmente jogador que chega nas finais, Sim. né, que ganha título. E aí eu já tinha esse meu lado aí, né, de tentar aí abrir uma empresa, né, Pra assessorar, né? para assessorar esses atletas, né, porque eu via essa demanda aí que era um absurdo, né, que ninguém ajudava esses atletas, né. E aí eu encerro a carreira. E tinha alguns que ajudavam, mas não ajudavam. Né? É, Vamos citar nome, mas a gente sabe que tem, né? mas tá falando empresa ou não? Não, falando de esses, um monte de cara que levava. Falava Jogador. Que era empresário, Que era levava empresário, jogador e abandonava os naquela moleque, época abandonava todo existia, mundo. mas era uma época também que não tinha tanta empresa que nem tem hoje, né, Bahia? Não, cara, não era empresa, eram os caras. Era os caras, né? Os caras que levavam e largavam o Que cara. levava- Pegava parte do dinheiro dele e depois largava o moleque E e abandonava lá. pronto. Então, o meu trabalho hoje, né, em 2018, venho pro Brasil, vejo isso, né, veio ver o mercado, veio ver, né, os jogadores mais jovens, e ali eu começo a aprender, né, ver que os jogadores tops já tinham todos, né, representantes, né, e eu começo a dar 5 passos para trás, né, e o que eu faço? Volto pro Brasil, né, vejo esse campeonato e começo a analisar, olha, o caminho não é pegar jogador com 20 anos, é pegar jogador com 16. Começar a trabalhar esse jogador, pegar uma afinidade maior com ele, ele entender também o nosso trabalho. Então, o segredo do meu trabalho é esse, não é só arrumar um time pro atleta, isso aí é o finalzinho do processo. E a gente dá esse suporte realmente pro atleta em todos os aspectos, né? Então, eu gosto, né, de estar em contato e estou em contato aí semanalmente com nossos atletas, né? Então, a gente tem uma equipe aí grande, né? Tem outras empresas também boas aí no mercado, tá? Mas a nossa também vem fazendo um trabalho aí E hoje, sério. e hoje vocês assessoram quantos atletas? Hoje a gente tem 98 atletas, né? Uma quantidade grande, mas eu não trabalho sozinho, obviamente, que eu não tomo conta de tudo isso. Sim. Né? O meu retorno para o Brasil é devido à empresa, né? Então são 20 anos morando na Rússia, eu volto porque estou de longe. Muitos atletas que eu só conhecia através de vídeo, né? A gente faz reuniões aí semanalmente por Zoom, né? Então, por vídeos, então eu volto para cá para estar mais perto dos meus atletas, né? Uma coisa é eu estar lá, outra coisa é eu estar aqui, né? Vendo jogos, acompanhando, né? Alguns problemas que os atletas têm que passam para mim pessoalmente, não por telefone, né? E também, né, para estar um pouco mais perto aí também dos diretores, dos treinadores, né? E a gente vai nos jogos aí ali no Corinthians, Do na dia a dia do federação. atleta também, né? Você vê, você conversa com pessoas, muitas indicações que vão acontecendo nesses bate-papos aí de jogos, né? Então eu abro mão aí da Rússia depois de 20 anos. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão muito difícil de ser tomada,
né, para ficar um pouco mais aqui no Brasil, Sim, para ficar assessorar. perto dos atletas, porque isso para mim é fundamental, né? No meu caso, né, como eu trabalho com atletas novos, a ideia nossa realmente é tirar o atleta do Brasil, né? Não é um atleta novo, mas às vezes acontece, né? Um clube que quer um atleta com uma característica aí, né, para ir para a Espanha ou para ir para a própria Rússia, né? O intuito é esse, né? A gente, né, lá na frente, né, esperar o atleta ficar um pouco mais pronto e obviamente aí ele sair, né, e ganhar teu dinheiro, não só também o dinheiro. Eu acredito que a parte cultural também ela é muito importante, e isso eu posso afirmar, né, porque a Rússia me ajudou muito nessa questão. Conheço muitos países, né, conheço pessoas de outra nacionalidade devido à Rússia. Caramba, Né? que Talvez legal, se eu estivesse aqui eu não teria esse tipo de Ah, oportunidade, né? Então tenho 2 filhos hoje, um fala inglês, fala russo fluente, fala espanhol, né? E se eu tivesse aqui talvez eu não teria essa condição financeira, né, De proporcionar. de proporcionar isso para meus filhos. Então, eu converso bastante isso com os atletas, né? Não olhar só a parte do dinheiro, mas a parte de oportunidade de você estar morando, né, num país da Europa ou enfim, né, no país, né, e aí de uma país top, né, que a gente pode dizer aí, país de primeiro mundo quando todo mundo fala. Ô Cirilo, e tem algum representante de time que... Ô Cirilo, eu preciso de um atleta com essa característica aqui, eu preciso de um pivô assim, assim, preciso de um ala assim... Ou é você que faz a busca dos atletas e já encaminha para tal time? Lá no começo eu tinha, né, pessoas aí, através do nosso network como atleta, a gente conhece Sim. bastante gente, né, mano? Então a gente pede indicação de um ou de outro, né, eles sempre indicam, né, mas hoje não, hoje as captações de atletas que eu faço, normalmente sou eu que vejo. É você que vê tudo. Eu analiso, me manda o material, eu vou ver o jogo. O material é legal, mas eu vou ver o jogo. Pra mim é importantíssimo, né? Ver o jogo, entender, né, esse atleta, o que, que ele faz, né? Até nos bastidores a gente tava conversando sobre isso. não, né? acho que o Henrique falou O é assim, comportamento do atleta. hoje você procura os times ou tem time que te liga pedindo, ó, quero um pivô? Lá atrás, uma coisa era o Cirilo jogador, outra coisa o Cirilo representante. Né? Então, para fazer captações de atleta foi uma dificuldade. Né? O atleta não conhecia minha empresa. Clubes, eu indicava atletas para clubes. Quem é esse atleta? Eles não tinham essa confiança ainda. Sim. Hoje mudou. Hoje, né, devido às quantidade de atletas que a gente tem, os atletas novos, bons, que a gente conseguiu fazer essa captação, os clubes me ligam. Me ligam, né? A gente tem esse contato diário com o clube, né? E até todos os representantes que trabalham aí, a gente, né, acaba até ajudando o clube de uma certa maneira, né? A gente acaba economizando tempo. E 90% é Rússia. Os clubes, né? Porque os clubes entram em contato com a gente, olha, eu quero esse atleta, quero um ala. Não é só Rússia, não. Né? O mundo inteiro, né? Entra em contato com a gente, perguntando de atleta. Bacana, cara. Show Quero de um bola. ala, quero um pivô. Hoje, eu quero um ala canhoto. Habilidoso, E cadê o ala que marca. canhoto? A gente não tem tanto mais, né? Esse ala canhoto aí. Esse pivô também não, mas os times normalmente eles entram em contato com a gente, né? Pedindo esse atleta. Bacana, cara. Show de bola. Parabéns pelo trabalho aí. Bahia. Nós vamos agora, já estamos, de novo, a conversa vai fluindo, cara. Já Rápido. está na hora de nós tomar de novo aquela vodka lá com o Cirilo e a gente volta. Galera, voltando aqui, porra, o negócio passa muito rápido, cara, conversa boa, já estamos no último bloco aqui com o Cirilo. Você falando assim da sua empresa, né? É diferente, né, cara? Você é um cara, que nós estávamos conversando aqui em off, é um cara diferenciado, né? Um cara que foi com pensamento, com intuito, com inteligência, de se adaptar, de ficar, de montar sua vida. E hoje, em tudo que você faz, você leva essa sua característica, né? Até para a sua empresa. E não são todos, né, cara? A gente sabe aí, a gente tá paramos, mas a gente conhece esse mundo aí, sabe quanto é difícil, né, cara? É difícil para quem cuida, é difícil para molecada, é difícil para todo mundo. E a gente que já comeu a massa, né, a gente veio lá de baixo, né? A gente sabe como que é, né, cara? Só que às vezes o jogador não pensa assim, né, cara? Às vezes ele quer aquele imediatismo, aquela coisa rápida, né? Rápida.
Só que quem tá de fora, quem já passou, sabe, né? Pô, não é a hora ainda. Calma. E como você lidar com isso aí no dia a dia? Não é fácil, não é fácil, né? E esse meu retorno também ele acaba facilitando isso pra mim, né? Porque uma coisa é eu estar falando de telefone por telefone de lá, outra coisa é eu estar saindo aqui pra almoçar com o garoto ou ver um treino dele e conversar com ele a respeito, entendeu? Então, hoje deu aquele boom, né? Então, o atleta hoje ele tem muitas opções no mundo inteiro tem atleta brasileiro espalhado aí, coisa que não tinha lá atrás, né? E outra, desculpa cortar, tá fácil, né, cara? Tá barato os caras virem pegar jogador aqui também, né? Né? O Até preço devido que à tá lá moeda, fora, né? Bahia, devido à moeda, É. né? O dólar quase 5 vezes, 6 vezes mais. Exatamente. Isso é normal. E o jogador, né? Ele tem sonho, né? De ganhar o dinheiro, de estar usando um tênis legal, né? E as redes sociais, ela tá aí, né? E ela vê, e você vê um atleta que tá lá em Dubai andando em jet ski. Eu também quero aquilo. Isso acaba impulsionando bastante. O atleta às vezes chega na gente e pergunta, poxa, quando é minha vez? Né? Então eu tomo bastante cuidado, né? Existe alguns casos aí, né? Que são valores aí anormais, né? Para o nosso esporte, até pela idade do atleta, que a gente fechou o negócio. Tá? Mas na grande maioria eu espero, né? Eu tento segurar o máximo possível para esse atleta aí sair, né? E sair para um centro aí, né? Do futsal aí, onde ele vai ter uma visibilidade maior, entendeu? Mas esse trabalho eu entendo, né? Com os meninos, eu entendo eles também, né? A vontade deles quererem sair do Brasil, né? E quando às vezes acontece o atleta, né, ligar pra gente e, poxa, Cirilo, quero sair, quero sair, quero sair. Aí quando ele sai, quero voltar, quero voltar, quero voltar. Né? Porque existe isso também. Aconteceu já? Lógico que acontece. É o que mais acontece, porque Acho que é fácil. quando o jogador brasileiro sai daqui, a gente pensa, poxa, eu tô Fantasia saindo, eu uma tô indo coisa, pra né, lá, né? o treinador me pediu, o diretor me pediu, eu vou jogar lá. Você chega lá, é um outro tipo de jogo, é uma outra cultura, né? O treinador quer esperar, ele quer te testar, né? E às vezes, né, acontece, né, do atleta não ter essa paciência, né? De Ficar conquistar no o espaço banco, dele. de esperar, de conquistar o espaço dele, porque esquece o que ele fez aqui no Brasil, ele sai, zera tudo, né? É. Então começa tudo do zero. Então acontece isso, né, do jogador aí que pede para sair, depois ele pede para voltar, né? Então a gente trabalha, hoje eu falo com os meninos, olha, você quer sair, tem uns prós e uns contras, onde você vai estar morando, né? Se é frio, se é calor, se você fala a língua, o jogo lá é difícil, ou o jogo lá tem essa particularidade, entendeu? Né, eu dou todo esse conselho pro atleta antes que a gente feche um contrato aí fora do Brasil, para ele entender, né? Pelo menos ele visualizar e saber que realmente as coisas não vão ser tão fáceis assim, né? E acontece isso aí, né? Não é do jeito que é. E aconteceu comigo também, né? De chegar na Natural. Rússia no primeiro ano no Dínamo, né? E o treinador não colocava para jogar. Não colocava para jogar, né? Então a gente fala, poxa, como? Eu tava no Spartak, eu venho para cá, já 1 ano de Rússia e não coloca para jogar. Né? Então a gente novo, a gente, né, se estressa, mas em nenhum momento eu falei, eu vou voltar para cá. Imagina, eu vou ficar aqui, né, Sim, mostrar vou que vencer realmente eu posso. Isso que eu passo pros meninos, ó, né? Tenta trabalhar e mostrar que realmente você tem o teu valor, porque te contrataram para isso. Então, e os caras lá é meio frio, né, o Cirilo? Tipo assim, aqui o cara joga um exemplo, vai no Magnus. O jogador não entrou, cara, ó, hoje você não entrou por causa disso. Lá os caras não querem nem saber, né? Não coloca, não fala nada. Lá não, né? Você é um funcionário, né? Tá Sim. te pagando teu salário e pronto, né? Tem que questionar nada. Não tem que questionar nada, né? Você tem que cumprir ordens e pronto, né? Hoje mudou um pouco, né? Antigamente, na minha época ali, o diálogo era zero com o treinador, né? Russo esquece, zero. Hoje não, hoje já mudou bastante, né? Então o treinador, acho que no mundo inteiro ele tem que dialogar, ele tem que conversar com o atleta, Sim. né? Mas também ele não justifica quando ele não te coloca para jogar. Sim. Né? Mas você pode chegar e perguntar, olha, o que eu preciso melhorar para estar jogando no teu time, entendeu? Isso mudou bastante. Agora a resenha, e os russos, eles gostam da resenha?
Ou não? Eles são também, acabou, vai A embora. resenha. Aquela resenha que a gente Isso, gosta. Adoro. Aquela sacanagem de ficar zoando, Adoro. Gosta? Adoro. Depois do jogo ainda, que a gente se reunia no quarto do hotel. É mesmo? Cara? Poxa, comprava cerveja e ficava no quarto, bebendo, conversando. Né? Eles adoram, né? Não parece, né? Você vê os caras Não, falando, né? adoram. Eles adoram estar como brasileiros. Né? Na época do Dinamo lá, a gente com 8 brasileiros, os russos começaram a aprender a falar português, poxa. Choravam de rir, né? Aprender a falar português, porque né, eles queriam entender. Tinha 8, né? Aprendiam o palavrão rapidinho. Isso aí todo Palavrão. mundo, qualquer lugar que você vai, você aprende. Rápido, né? Mas eles são aí, né? Ser humanos que nem a gente, gosta da cerveja, gosta da resenha, gosta de entender a nossa cultura, acha engraçado como a gente lida com os problemas, né? Isso acho que foi um grande aprendizado para eles. Eles normalmente com algum tipo de problema eles estão ali, com a cara fechada. Nós brasileiros não, a gente Sacaneia, não né? tem isso, Sacaneia um. Tudo festa. Tudo é festa, independente da situação. Então a gente Aquela tem essa coisa- facilidade de sair dos problemas. Aquelas assim. coisas daqueles. A gente tem de sacanear, de pôr apelido. De pôr aquela zoeira. apelido, exatamente. Tinha um cara especial pra isso, que era o Pula na época. É. Ele colocava apelido em todo mundo ali. Os russos ficavam Negão, loucos. trazer o Negão. Negão, vou trazer aqui, viu? É, Vou traz contar suas esse. resenhas aqui. Traz, Você, Bahia, deixa você. Traz porque, olha, esse tem história lá, né, cara? Esse cara, o que ele... Ele é engraçado, Nossa, o que ele aprontava com esses russos? Imitava presidente, imitava treinador, imitava diretor. E o Pula, cara, é um cara que também no futsal russo é um ícone lá, né? O cara que fez uma puta história, né? Fez o gol do título Foi artilheiro da em Copa. 2007, fez o gol do título nosso, né? A primeira equipe russa a ganhar um título europeu. Então foi um gol dele, né? Ainda contra o Inter Movistar, de Neto, Marquinhos, Schumacher, lá na Espanha. Acho que foi em Múrcia o jogo. Então, um cara aí que você tem que trazer sim, porque ele tem Não, vou história trazer o também. Negão, da vou Rússia, trazer o boas Negão. histórias. Vamos trazer. É que o Negão tá cheio de clínica, podcast. Você não era assim, não. Vou te buscar lá no São Jorge. Deixa você. Tá com a escolinha, né? É. Parabéns aí pelo projeto Pula. Escolinha. Cirilo, daqui a pouco tá chegando no final do nosso programa e eu quero abrir um espaço para você falar o nome da sua empresa. Fica à vontade aí. A empresa tá aqui, ó. Vim com ela, vim com a camiseta, né? Ó, a C11 Consult, né? É uma agência, né? Que trabalha com atletas de futsal. Tem a gente no Instagram, tá? A gente também tem nosso site, pode entrar em contato e eu gosto, né? Meu WhatsApp aí é aberto para muitos meninos que querem fazer algum tipo, não teste, né? Mas que mandam material, eu analiso. Eu olho todos os vídeos, né? Eu junto com a minha equipe. Ou pergunto para uma pessoa ou outra, né? Instagram também, a gente recebe muitas mensagens aí de atletas que querem aí aparecer, né? Com 16 anos, 17 anos, a gente vai atrás, arruma algum time para ele fazer um teste, alguma avaliação. Você precisa começar a Te dá essa agenciar o oportunidade. pessoal do Subóbito. Nós temos um time bom lá do Subóbito. Subóbito. É. Isso aqui é 50 Pô, pra cima? Tizil, Edu, Mas isso aí é um Goda. timaço. É o Subóbito, pô. Isso aí é um timaço, poxa. Vai mandar esses caras pra Rússia? A gente joga, o Samu fica até no gol lá. Nossa. Mas é isso, né? Uma empresa aí que é nova no mercado, mas que vem fazendo um belo trabalho, né? E além da parte aí comercial, eu adoro, né? Trabalhar com atletas. Para mim é uma realização enorme quando o atleta ele sai do Brasil ou quando o atleta ele sai de um estado onde o futsal não é tão divulgado, ele vai para um centro onde ele vai bem, né? Para mim é uma realização aí enorme, né? Quando eu vejo um atleta aí ser vitorioso aí na tua carreira, né? Então não é só a parte comercial, mas a parte também aí, como cidadão, né, de dar oportunidade para esses meninos aí, né, a conhecer o mundo ou conhecer outros estados aí, coisas que não, Fazendo o que de gosta, repente, fazendo o que gosta, né? Mas dá trabalho. né? Mas Dá trabalho como qualquer outro trabalho, né? Mas eu tenho uma equipe aí grande, né? Não sou sozinho, tenho quase 5 pessoas que trabalham comigo. Né? Diariamente nós estamos em contatos para dar o suporte para todos esses atletas, né? sim, Então, né, eu levo, né, esse espírito de time para a minha empresa também, né? Como, né, o atleta profissional, o nosso esporte é um esporte coletivo, eu também levo isso para minha empresa aí, o coletivo aí, né, para a gente trabalhar com esses atletas. show de bola, Cirilo. Parabéns pelo trabalho aí. Que Deus Obrigado. continue te abençoando cada vez mais e que sua
empresa aí ela cresça mais e mais. Obrigado pelo convite, né? Não. E subóbito aí. A gente tem que pensar alguma coisa, por que cara, não? fazer um sério, subóbito. é. Aí, velhinho, você dá 2 planos de saúde, os caras já vão. Os caras já vão? Vamos dar o Brasil aí. Sério Cirilo, mesmo. Tá? Obrigado aí obrigado pela- pela presença aí. Aí, Tá? pela sua história, o pessoal conhecer, né? Que a gente vai embora cedo, tem muito pessoal da nova Muita gente geração não que não conhece, conheceu, normal. né? Nem como jogador, como empresário, como. Todo mundo já sabe, né? Porque você aí, a gente conversa com o jogador, a gente vai nos jogos, todo mundo já conhece. Mas. Obrigado, cara, pela sua história de vida, por tudo aí, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Sucesso no programa de vocês, né? Acho que o esporte precisa disso, nosso esporte, né? E só vou desejar aí, eu já sou seguidor aí de vocês aí no canal. Maravilha. Né? E sucesso aí pra vocês. Obrigado. Tá. Rapaziada, você também obrigado pela presença aí. Tá aqui com a gente. Semana que vem tem mais, hein? Valeu, abraço.